Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. E tá na hora dele, Mário Flávio, chegando com os assuntos da política no cafezinho. Vamos conferir. Muito bom dia para você, Laís, Rodrigo, bom dia ao nosso ouvinte, né, que estava esperando para a gente tomar um cafezinho nessa sexta-feira. Fim do mês chegando, né, um mês bastante agitado aí na política municipal, estadual e nacional. Nada, né, que a gente já não esteja acostumado, né, já que, como diz o professor Marco Aurélio, a gente comenta muito aqui, né, a política, ela de tédio a gente não morre, né, porque é sempre acontecendo um fato novo, né, sempre uma história, sempre uma notícia, sempre uma informação. Pois bem, ontem, né, o senador Humberto Costa concedeu uma entrevista a uma emissora do Recife e foi questionado aí sobre essa proximidade, né, que tanto ele quanto a senadora Tereza Leitão estão tendo aí com a governadora Raquel Lira, se isso aí tem alguma possibilidade, né, de uma aliança já para a eleição do ano que vem, ou se essa proximidade ela de fato vai se concretizar num apoio mútuo, né, e se é uma reconfiguração da Frente Popular aqui no estado também, né, já que a governadora tem como principal opositor hoje o PSB e outrora, né, o PT já esteve às turras com o PSB, mas lembrando que hoje, né, o vice-presidente do partido, Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é do PSB. Então não há nenhum motivo de rompimento, né, entre PT e PSB, isso no fato nacional, mas localmente a gente sabe que nem sempre os dois partidos andaram juntos, né, e já tiveram muitos problemas aqui do ponto de vista de relacionamento. Basta lembrar, né, a última eleição para prefeito do Recife, né, quando os primos João Campos e Marília Reis disputaram a eleição, João Campos pelo PSB e Marília pelo PT, né, e João fez muitas acusações naquela época com o que diz respeito ao PT, né? Aquela história da quadrilha, do mensalão, quando o pessoal estava preso e por aí vai. Mas aí, né, a reconfiguração aconteceu em Pernambuco, houve aí a reaproximação do PT e do PSB, inclusive o PSB de Pernambuco é muito forte, né? Inclusive tendo o presidente Carlos Siqueira aí, nacional da legenda aqui do estado, e aí houve, né, a filiação ao Geraldo Alckmin ao PSB e a frente de esquerda foi organizada a partir desses dois partidos. Então existe uma unidade muito forte em torno do Lula, né, com o PSB nacional, principalmente com a vinda de Geraldo Alckmin, né, que mesmo não tendo tanta voz assim no governo federal, né, ele mal aparece, mas sem dúvidas é um aliado importante aí, principalmente para trazer eleitor do centro-direita do eixo ali do Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Então, nessa entrevista, Humberto Costa, senador aqui de Pernambuco, que é o principal nome do petismo aqui no estado, o principal aliado de Lula, ele disse que criou-se uma relação civilizada com a governadora, mas isso não quer dizer, né, que isso vai acontecer uma união, né, uma aliança política. Mas, nessa mesma fala, Humberto Costa não descartou essa possibilidade mais para frente. Ele só diz mais para frente isso pode acontecer, mas hoje não existe possibilidade nenhuma de uma aliança política, até porque, né, na eleição do ano que vem o PT deve compor mesmo aí com João Campos, né, a vice indicar, porque ao que tudo indica, né, o prefeito do Recife, se confirmar a reeleição dele, ele deve disputar, inclusive contra a governadora Raquel Lira, a eleição de 2026, o que seria por todos chamados de um clássico da política, já que Raquel estará no governo, João Campos deve deixar a prefeitura, isso caso ele seja reeleito, e aí, né, João Campos seria com Raquel, os dois seriam os nomes mais competitivos da eleição de 2026 para o governo do estado. Essa eleição muita gente já está contando as horas para acontecer, mas aí Raquel vai conversando, vai buscando parcerias. Ela esteve esta semana em Brasília, postou fotos, vídeos lá nos ministérios, né? Também recentemente assinou um empréstimo do Finisa ao lado do presidente Lula. A senadora Tereza Leitão esteve por lá. Esta semana também teve uma reunião da senadora com a governadora, mas você vê como
A governadora tem uma relação delicada com os professores. No outro dia, aliás, no mesmo dia, Tereza Leitão teve que gravar um vídeo se explicando aí para os eleitores mais à esquerda, né, que cobraram dela, porque o governo do estado vive uma situação de muita dificuldade de relacionamento com os professores, principalmente do Sintep, e aí rapidamente a Tereza Leitão teve que gravar um vídeo e se explicar, né, dizer que essa reunião já estava marcada e que na verdade ela foi cobrar da governadora, principalmente no que diz respeito a retomar o que eles chamam de falta de diálogo com o governo do estado. Então, se uma aliança for acontecer com Raquel, não é uma aliança fácil, não é uma aliança que vai acontecer de uma hora para outra, principalmente porque, além dos professores, o governo do estado tem hoje uma relação complicadíssima, né, com vários outros setores do funcionalismo público, e lembrando que tradicionalmente os sindicatos estão ligados aí aos partidos de esquerda e principalmente ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido de Humberto, Tereza, né, do presidente Lula, e também, né, do provável ou da provável indicação de vice aí da eleição de João Campos, da reeleição de João Campos do ano que vem no Recife. Lembrando que a governadora Raquel Lira também deve ter candidato, e muito se fala que esse nome seria, né, do secretário de Turismo, Daniel Coelho, que foi deputado federal e é um dos homens mais fortes de Raquel no governo, do ponto de vista de aliança política, e que já disputou a eleição do Recife por 2 vezes para prefeito e acabou não obtendo sucesso, mas tem um nome mais conhecido na região metropolitana do que outros que estão por lá. Ainda no campo estadual, né, na próxima segunda-feira a governadora de Pernambuco vai lançar o Juntos pela Segurança. É um programa que é aguardado aí já há algum tempo, né, principalmente pelas pessoas que esperam serem chamadas aí para fazerem parte do governo do estado. Existem policiais militares que passaram no último concurso, que foi realizado ainda, né, pelo governador Paulo Câmara, mas não foram chamados, e eles fazem muita pressão nas redes sociais, principalmente de deputados aliados à governadora, da própria Raquel Lira, né, quando ela faz live, quando ela faz algum pronunciamento, eles estão sempre lá, um grupo pedindo essa nomeação. Então a expectativa é grande, né, na próxima segunda-feira vai acontecer o lançamento desse projeto lá no Recife, e todos esperam não só pelo anúncio aí dessa questão que envolve, né, os policiais militares, mas também de outras ações que devem ser anunciadas no que diz respeito à segurança, como investimentos aí na Polícia Civil, né, que é um órgão que precisa de delegados. Tem várias delegacias do estado que estão sem titular e que acaba o delegado acumulando uma cidade e outra. Também equipamentos de segurança. Enfim, vamos saber, né, desse empréstimo que foi conseguido aí junto ao Finisa, quanto será investido aí, ou quanto o estado pretende investir na questão da segurança. Na próxima segunda acontece esse lançamento lá no Palácio do Campo das Princesas, e aí está todo mundo na expectativa desse anúncio, principalmente esses concursados aí que estão esperando, né, de quando eles serão chamados aí para fazerem aquele processo, né, que existe um processo todo de passar pela academia, de ser aprovado nos testes físicos e depois ter de fato a nomeação para que a população ganhe mais pessoal na rua para garantir a segurança. Olha, Laís Rodrigo, falando da política local, o delegado Eric Lessa vive um dilema, digamos assim, né, porque ele está sendo convidado, né, por alguns partidos para disputar a eleição de prefeito novamente. Ele que já disputou 2 vezes a eleição de prefeito, acabou sendo derrotado nas 2 pela governadora Raquel Lira, quando ela disputou a prefeitura de Caruaru. Ele foi convidado por alguns partidos para disputar a eleição de prefeito no ano que vem. Só que o dilema de Eric Lessa é o seguinte: ele é do PP hoje e é o 2º suplente de deputado estadual. Então, se Lessa deixa o PP e vai para algum partido desse aí disputar a eleição do ano que vem, o que é que pode acontecer? Lessa, ele perderia a condição de 2º suplente, já que ele vai mudar de partido e o mandato é do partido. Ele perdendo, se algum deputado do PP for eleito prefeito, então ele perderia a oportunidade de voltar à Assembleia Legislativa. Lembrando que existem pelo menos 4 ou 5 deputados, além da primeira suplente, que é a Roberta Reis, que todos têm a pretensão de disputar a eleição para prefeituras do ano que vem. Então, se desses 5, 4, ou até mesmo numa hipótese maior, as 6
deputados do PP disputarem a eleição. Quem são eles? Júnior de Técio, Pastor Cleiton Colles, Claudiano Filho, Roberta Reis. Se esse pessoal resolve a disputar a eleição e ganha, e Eric Lessa deixa o PP, ele perde essa condição, né, de voltar à Assembleia Legislativa. E no PP, ele não vai disputar a eleição para prefeito, já que o PP hoje tem no Anderson Correia a principal liderança, muito ligado a Eduardo da Fonte. Lessa nunca teve uma aproximação de Eduardo da Fonte, e o PP deve fazer parte aí da base da reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro. Então, nesse contexto, Lessa não teria a legenda para disputar a eleição de prefeito no ano que vem. Então, é um dilema que não é fácil para o delegado e ex-deputado. E já que a gente falou do PP, segue a polêmica envolvendo o partido, né? O Cabo Cardoso ainda não foi notificado oficialmente pela legenda, mas eu conversei com os membros da executiva do PP e na semana que vem estará sendo oficializado que vai ser convidado para deixar a legenda. Então, para que não seja expulso, o pessoal vai pedir autorizar o Cabo Cardoso que deixe o PP para que ele busque outra legenda. O Cabo Cardoso disse que não entende, porque tudo começou nessa confusão semana passada, quando ele declarou apoio aí à reeleição de Rodrigo Pinheiro. O PP disse que ele não pode falar em nome do partido, ele disse que não falou em nome do partido, mas fez uma questão pessoal. Mas aí o PP não gostou o ano passado, quando o Cabo Cardoso apoiou Ricardo Teobaldo a deputado federal e não algum nome da legenda, que tinha Lula e Eduardo da Fonte e o próprio Anderson Correia disputando a eleição para deputado federal. Então, esse pedido aí para que o vereador deixe o partido deve acontecer na semana que vem, e Cabo Cardoso vai ter trabalho para arrumar outra legenda, já que os partidos que estão sendo montados, as chapinhas que estão sendo montadas, elas não estão aceitando vereadores. Então, na pior da hipótese, o Cabo Cardoso vai ter que ir para o chapão do PSDB, então vai disputar com grandes nomes da política local e com vereadores que já estão há vários mandatos aí. Então, o vereador Cabo Cardoso vai ter que correr contra o tempo, a verdade é essa, para que ele busque outro partido, busque outra legenda, já que de fato o PP não tem a mínima intenção de que ele continue na legenda, porque diz que ele não cumpre, com o que diz a cartilha do partido e faz um mandato muito sem dar atenção às pautas defendidas aí pela legenda. Lembrando que o PP hoje se reconfigurou no quadro nacional, o partido está bem próximo aí do governo Lula, inclusive pode ganhar até ministérios, e o Cabo Cardoso é um bolsonarista raiz. Ele poderia até ir para o PL, mas o problema é que ele bateu muito no deputado federal Fernando Rodolfo, que é o pré-candidato a deputado da legenda, e ele também critica o próprio Silvio Nascimento, que é um dos nomes mais ligados a Bolsonaro aqui na cidade, e não tem afinidade nenhuma com esses dois aliados do presidente Jair Bolsonaro aqui. Então o vereador Cabo Cardoso vai ter muito trabalho aí para se reconfigurar na política local. Laís, Rodrigo, lembrando que eu volto amanhã, hoje na verdade, no Manhã Cidade, falando de política daqui a pouco ao lado da Renata Torres. Às 11 horas tem um Momento Cidade entrevista, e no Jornal da Cidade a gente volta a tomar esse cafezinho na próxima segunda-feira. Um grande abraço para vocês, um excelente fim de semana, um bom café e até lá. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo.